paz, senhores irmãos. Amém. Abra sua Bíblia, por gentileza. Livro de Ruth. Ruth, capítulo de número 1. O livro de Ruth, capítulo de número 1. Deuteronômio, aí você vai encontrar Josué, depois de Josué você vai encontrar Juízes, terminando Juízes, Ruth. Ok? Nos diz assim, do versículo 1 ao versículo de número 5, hoje nós vamos ler. Diz-nos assim: ora, sucedeu que nos dias em que os juízes governavam, houve fome na terra. E um certo homem de Belém de Judá foi residir temporariamente na terra de Moabe, ele, sua esposa e seus 2 filhos. E o nome do homem era Elimeleque, e o nome da sua esposa Noemi, e o nome dos seus 2 filhos, Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. E eles chegaram à terra de Moabe e ali continuaram. E Elimeleque, marido de Noemi, faleceu, e ela foi deixada com os seus 2 filhos. E eles tomaram para si esposas das mulheres de Moabe. O nome de uma era Orfa, e o nome da outra, Ruth. E eles habitaram ali por cerca de 10 anos. E Malom e Quilion também faleceram, e a mulher foi deixada sem os seus 2 filhos e marido. Amém? Tome o assento. Culto da família, culto com a família. E eu quero tratar deste tema com os irmãos nesta noite, baseado nestes 5 versículos. É a primeira parte desta mensagem, talvez mais 2 mensagens eu concluo todo este capítulo, mas eu quero falar com você hoje sobre decisões precipitadas, consequências desastrosas. Eu quero chamar a sua atenção para 3 nomes que nós lemos nestes versículos, embora hajam mais nomes, mas eu quero chamar a sua atenção para 3 nomes dentro desses versículos. O primeiro é Belém de Judá. Repita comigo: Belém. Belém. Mais forte: Belém. Belém. Agora, o segundo nome que eu quero chamar a sua atenção aqui é Elimeleque. Você pode fazer melhor: Elimeleque. Elimeleque. E o terceiro nome que eu quero chamar a sua atenção aqui é Noemi. Noemi. Mais forte: Noemi. Noemi. Ok? Você vai gravar estes 3 nomes, porque 2 deles nós vamos falar hoje. O outro nome nós vamos falar no próximo sábado. Essa mensagem é uma série, 2 ou 3 mensagens, e nós vamos concluir este tema: decisões precipitadas, consequências desastrosas. Nós encontramos neste texto, e por que esta primeira parte hoje? Porque nós encontramos neste texto, neste capítulo,
uma família que toma uma decisão errada e troca a escassez de alimento por 3 funerais. 3 funerais. Ruth, todos sabem esse livro, todo mundo frisa dentro deste livro a história de Ruth, uma estrangeira, a entrar na genealogia de Jesus. Isso é lindo, isso é maravilhoso. Porém, o que eu quero chamar a sua atenção é para o início dessa história, porque algumas decisões foram tomadas aqui nesse texto, ou uma decisão foi tomada aqui. E tomar decisões, acredito eu que todos nós já passamos por momentos como estes, de tomar decisões importantes em momentos complicados. Tomar decisões importantes em momentos complicados. Tomar uma decisão já não é uma tarefa fácil em qualquer momento da nossa vida. Agora, quando a situação ela é complicada, isso fica mais difícil ainda. Porém, torna-se extremamente necessário tomar decisões. E por quê? Porque nós, quando não decidimos, ou quando estamos à beira de uma decisão a ser tomada na nossa vida, nós nos sentimos angustiados. Nós ficamos, às vezes tem pessoas que não dormem direito, outras não comem bem, perdem apetite, não descansam, passam o tempo inteiro pensando naquilo. Por quê? Porque uma decisão precisa ser tomada. E quando há dúvida, quando há a falta de definição, então nós ficamos angustiados. Quando então tomamos a decisão, nós sentimos paz em nosso coração. E é aí que está o problema. Porque há quem pense que pelo fato de termos paz no coração, depois de uma decisão tomada, essa paz representa a aprovação divina. E nem sempre isso é verdade. Como eu disse, o que gera a angústia, o que tira a nossa paz, é o fato de termos que tomar uma decisão. E estamos aflitos e angustiados por causa da mesma. Agora, quando tomamos uma decisão, automaticamente o coração se tranquiliza. Ficamos em paz. Nem sempre quer dizer que Deus aprovou a minha decisão, mas sempre a paz virá, porque a angústia terminou, porque a origem da angústia era a dúvida na tomada de decisão. Agora não tem mais, então eu tenho paz, mas não quer dizer que eu tenho aprovação de Deus. Veja bem, precisamos tomar muito cuidado com isso. Por quê? Porque é exatamente em momentos como estes que nós cometemos os maiores erros nas nossas vidas. E por que isso? Porque a angústia por causa da decisão a ser tomada pode gerar em nós a precipitação, a pressa. E aí nós queremos decidir e estabelecemos o nosso próprio padrão para tomar decisões. Nos esquecemos que a partir do momento que entregamos a nossa vida a Jesus, já não somos nós mais que tomamos as decisões, mas Deus que decide por nós. Por quê? Porque a partir do momento que entregamos a vida a Ele passa agora a exercer um senhorio sobre as nossas vidas. E se Ele exerce senhorio sobre a minha vida, é sinal de que
Ele é quem controla, Ele é quem comanda, Ele é quem direciona a nossa vida. Se nós, como servos de Deus, atentássemos um pouco mais para este importante ponto, nós erraríamos menos, sofreríamos menos, entenderíamos um pouco mais as coisas de Deus, sofreríamos um pouco menos, seríamos mais maduros ou amadurecidos. O problema é que nós sabemos muito antes de decidir, mas na hora de tomar decisão, sabemos pouco, ou melhor, usamos pouco aquilo que aprendemos. Por exemplo, nós sabemos, quando jovens, que todo jovem quer casar, e a Bíblia, ela nos dá um parâmetro para eu escolher o cônjuge. Eu tenho uma chamada, logo eu preciso entender que aquela que irá me acompanhar na minha vida, para o resto da minha vida, precisa ser alguém que apoie o meu ministério, que entenda a minha chamada, que seja alguém que me ajude em momentos turbulentos. Eu não posso então basear a minha escolha naquilo que os meus olhos veem, em questões externas, na estética corporal da moça ou do rapaz. Precisamos estabelecer princípios, e estes princípios estão na palavra. Agora a pergunta é: quando o jovem se apaixona, qual é que observa os parâmetros bíblicos? Poucos, ou eu posso até arriscar a dizer quase ninguém. Na hora de escolher a pessoa para viver o resto da nossa vida conosco, muitas vezes nós nos esquecemos daquilo em que já fomos ensinados. Isso não é só o jovem que sofre, isso o adulto também sofre na hora de tomar uma decisão. Se esquece, não analisa, não olha a Bíblia, esquece do que a Bíblia diz, não observa mais os padrões bíblicos antes de tomar uma decisão. E nestes versículos que lemos, nós vamos observar algumas lições, alguns erros que foram cometidos para que nós não venhamos cometer os mesmos erros quando formos tratar dos problemas e provações da nossa vida. Veja, porque o primeiro ponto que eu quero abordar nesta noite com vocês é a incredulidade, a tentativa de fugir de nossos problemas. Veja bem, a Bíblia vai nos dar, no primeiro versículo deste capítulo, nós encontramos aquilo que chamamos de pano de fundo histórico. A Bíblia diz o quê? Ora, sucedeu que nos dias em que os juízes governavam. Esse é o pano de fundo histórico. O tempo, os dias em que os juízes governavam. Esta história, ela se desenvolve nos dias em que os juízes governavam. Então, quando nós vamos observar o livro de Ruth, precisamos entender que a história de Ruth, ela acontece dentro do livro de Juízes. Não é a parte, não é uma história à parte, não. O pano de fundo histórico mostra o contexto histórico deste livro de Ruth, é o livro dos Juízes. Então veja bem, qual era o período, o que acontecia nos dias em que os juízes governavam.
Trata-se de um período de desordem social, moral e religiosa. Israel estava vivendo um tempo terrível, talvez um dos momentos mais baixos na história do povo de Israel. Por quê? A Bíblia diz o porquê. Juízes capítulo 17, versículo 6 vai dizer que não havia rei em Israel, e cada um fazia ou agia ou fazia aquilo que era certo aos seus próprios olhos. Olha para mim, presta atenção, porque o povo aqui acaba de sair, é um período de transição de liderança. Eles saíram da liderança de Moisés para a liderança de Josué, da liderança de Josué agora para uma liderança móvel, para uma liderança através dos juízes. Não havia rei, não havia uma referência de liderança. Deus queria continuar liderando o povo, agora por intermédio dos juízes, mas o texto diz que não havia rei, não havia referência. Isso mostra o que? A necessidade de Israel em ter alguém como referência para lhe dar direção. Olha para mim, o povo não sabia como agir, como se comportar, sem que houvesse alguém dizendo como eles deveriam fazer. O que acontece nesse período é que o povo agora age como quer, faz o que quer, anda do jeito que quer, tem uma pseudo-liberdade, porém mal sabem eles que são escravos dos seus próprios desejos, escravos das suas próprias vontades. Infelizmente, muitos crentes nos dias de hoje querem viver da mesma forma. Ninguém me lidera, ninguém me dirige, eu quero fazer o que me dá na cabeça, quero agir como eu acho que devo agir. O problema é que, a exemplo do povo de Israel, nós não temos um parâmetro. E por quê? Porque quando nós tiramos os olhos da referência, nós perdemos a direção. Deixa eu dizer uma coisa para você. Qual foi a razão do povo andar errante? Qual foi a razão? A razão é que a lei, que aquela geração antiga se passou. Josué morre com 110 anos, e a Bíblia vai dizer também que os outros homens morreram, e a nova geração que surgiu não conhecia a Deus, não conhecia o Senhor. Oh meu Deus, eis a razão pela qual nós encontramos no capítulo 17, dizendo que cada um fazia o que era certo aos seus próprios olhos. Não havia conhecimento de Deus, não havia conhecimento da lei. O que leva um ser humano, um homem, uma mulher de Deus, a querer dirigir a sua própria vida é a ausência de conhecimento. Quando nós observamos isso em nossos dias, nós vemos muita gente sofrendo. E por causa do quê? Porque lhes falta o conhecimento de Deus. Lhes falta o conhecimento. Quando falta conhecimento, falta prudência na tomada de decisão. Quando falta conhecimento, falta responsabilidade na tomada de decisão. Porque estamos falando de um homem,
Estamos falando de um chefe de família, não estamos falando de qualquer pessoa. O texto não está mostrando a história de um menino, o texto está mostrando a história de um homem, de um chefe de família. Quando falta o conhecimento de Deus ao chefe de família para tomada de decisão, o desastre é certo. O desastre é certo. Eu não estou falando de conhecimento da letra, eu não estou falando de saber citar versículos bíblicos de cor e salteado, não, eu estou falando de conhecimento de Deus, eu estou falando de vida cristã na prática, eu estou falando de intimidade com Deus. Você vai entender daqui a pouco o que eu estou querendo dizer. Lindo isso. A época, qual é a época? Um período negro, um período terrível. A Bíblia vai dizer ainda que uma outra característica que marcava esse período dos juízes era a fome. Vai dizer, houve fome na terra. Houve fome na terra. E por quê? Muito provavelmente, a fome que houve é uma evidência clara de um tratar de Deus com a nação de Israel. Veja o livro de Juízes, capítulo 2. Olha o livro de Juízes, capítulo 2. Olha o que diz a Bíblia no versículo 10. Diz assim: e também toda aquela geração foi reunida aos seus pais, morreram. E também, por quê? Porque no versículo 8 vai falar que Josué, filho de Num, morreu. Vai falar no versículo 9 que ele foi sepultado. Aí no versículo 10 vai dizer, e também toda aquela geração foi reunida a seus pais, ou seja, morreram também. E eis que se levantou outra geração depois deles, que não conhecia o Senhor, tampouco as obras que ele havia feito por Israel. E os filhos de Israel fizeram o mal à vista do Senhor, e serviram Baalim, e eles abandonaram o Senhor, Deus de seus pais, que lhes tirou da terra do Egito, e seguiram outros deuses, os deuses do povo que estava em seu redor, e se inclinaram diante deles, e provocaram a ira do Senhor, e eles abandonaram o Senhor, e serviram Baal e Astarote. Baal e Astarote, os deuses dos Moabitas e os deuses dos amorreus, Baal e Astarote, povos que estavam ao seu redor. Perceba, não havia conhecimento de Deus, tampouco do que Deus havia feito pelo povo. Logo, nós observamos que a decadência, a idolatria tem origem na falta de conhecimento de Deus e de seus feitos pelo povo. O povo abandonou, o povo deixou Deus. Agora, a mão de Deus vem sobre a nação. Por quê? Porque no Antigo Testamento, quando o povo abandonava a Deus, Deus cerrava o céu, não mandava chuva, não tinha plantio, não tinha colheita. Deus sabe onde tocar. Hoje, quando há desobediência, Deus mexe no bolso. Deus mexe, Deus permite vir uns vírus como esses que surgiam por aí. E tem outro vindo ainda por aí, que eu espero que fique para lá, não venha para cá. Que ele desapareça de lá mesmo, que não cause danos ao povo de Deus. Porém, precisamos entender uma coisa, que o mesmo sintoma que houve em Israel nos dias dos juízes, existe em nosso tempo, existe em nossos dias.
assim como eles não conheciam a Deus, não conheciam os desígnios de Deus, e não conheciam os feitos de Deus, a nossa geração é uma geração marcada pela ausência de conhecimento bíblico, uma ausência de intimidade com Deus, uma geração que não ora mais, uma geração que não gosta de Bíblia, uma geração que não gosta de estudar a palavra, uma geração que não gosta de aprender as coisas de Deus, uma geração que não tem sede em buscar o poder do alto, as manifestações de Deus em nosso meio, um tempo semelhante ao tempo dos juízes. Aleluia. Eis a razão da fome. Eis a razão da tribulação. Eis a razão do sofrimento do povo naqueles dias. Agora, o que me chama a atenção não é simplesmente a fome, não é simplesmente a crise que abateu sobre o mundo daqueles dias, mas a abrangência dela. Isso é impressionante, porque quando nós lemos o texto, a Bíblia diz que a fome se estendeu por toda a terra, houve fome na terra, e a fome foi tão grande, que chegou aonde? Em Belém. Diga comigo, Belém. Belém. Chegou em Belém. E por que me espanta? Porque Belém quer dizer Beit Lehem. O que é isso? Beit, casa, Lehem, pão, casa do pão. Como pode faltar pão na casa do pão? É Deus. Como pode faltar pão na casa do pão? Como pode faltar alimento na casa aonde se tem fartura de alimento? Olha para mim, como pode a crise que se abate no mundo dos nossos dias chegar até a casa do Senhor? Vou mais fundo. Por quê? Porque Beit Lehem, casa do pão, a igreja precisa ser obrigatoriamente casa do pão, alimento. Aqui tem que ter alimento. E o que me espanta é que a crise, a falta de alimento naqueles dias chegou também nos nossos dias de maneira semelhante. Falta pão, falta comida, falta alimento em muitos lugares, em muitas igrejas, em muitos púlpitos, obreiros vazios, púlpitos vazios, homens secos da palavra e da unção de Deus. Eu quero nesta noite alertá-los para esta escassez de alimento. Por quê? Porque a Bíblia diz que esse tempo chegaria em que as pessoas teriam fome, não de pão, mas da palavra de Deus. O verdadeiro pão está faltando em muitos lugares. E nesta noite Deus nos reuniu aqui para clamarmos para que haja pão na sua casa, para que haja alimento no meio do seu povo, porque quando falta alimento, o povo se enfraquece, e igreja fraca é igreja que não clama, é igreja que não crê, é igreja que não adora. Quem pode adorar a Deus nesta noite? Porque aqui ainda tem pão. Aleluia. Faltou pão. Faltou pão na casa do pão. Incrível. Faltou pão na casa do pão. Faltou pão em Beit Lehem. Faltou pão. Então, quando falta alimento, o povo está passando fome, o que acontece? E é aí que está o erro aqui. Aos olhos de muitos, a decisão é certa. Porém,
à luz da Bíblia, a decisão está errada e traz consequências. Perceba, a escassez de pão aqui é uma evidência clara nos dias dos juízes, uma evidência clara de que essa situação se tratava de uma disciplina de Deus contra o povo, por causa do quê? Por causa do seu pecado. O povo abandonou a Deus. Nós lemos Juízes 2, não lemos? Lemos até o 13. Agora vamos ler do 14 até o 19. Olha que bonito, olha que bonito. Eles abandonaram o Senhor e serviram Baal e Astarote, versículo 13. Olha o versículo 14. E a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de espoliadores que os espoliaram, e ele os vendeu às mãos dos seus inimigos ao redor, de modo que eles não conseguiram mais ficar de pé diante dos seus inimigos. Onde quer que eles fossem, a mão do Senhor era contra eles para o mal. Não adiantava fugir. Para onde eles fossem, a mão de Deus estava contra eles. Olha só, como o Senhor havia dito, e como o Senhor lhes havia jurado, e eles ficavam sobremaneira aflitos. Todavia, o Senhor levantou juízes que os livraram da mão daqueles que os espoliavam, e ainda assim, eles não quiseram dar ouvidos aos seus juízes, porém, se prostituíram após outros deuses, e diante deles se inclinaram. Eles se desviaram rapidamente do caminho no qual andaram os seus pais, obedecendo os mandamentos do Senhor, mas eles não fizeram assim. E quando o Senhor lhes levantava juízes, o Senhor era como o juiz, e os livrava da mão dos seus inimigos durante todos os dias do juiz, pois se arrependia o Senhor diante dos seus gemidos, por causa daqueles que os oprimiam e os atormentavam. E sucedeu que quando o juiz morria, eles retornavam e se corrompiam mais do que os seus pais, ao seguirem outros deuses para servi-los e ao se inclinarem diante deles. Eles não abandonaram os seus próprios feitos, nem o seu caminho obstinado. Enquanto tinha alguém dizendo para eles, faça assim, faça assado, eles obedeciam. Quando o juiz morria, eles voltavam de novo a praticar as mesmas coisas. Se você percebeu bem, este capítulo 2, do versículo 10 até o 19 que a gente leu, ele está narrando todo o fato, todos os acontecimentos do livro de Juízes, toda a história, toda a tônica em que o livro se desenvolve. O livro se desenvolve nessa tônica. Deus levanta um juiz para livrar um povo que está rebelde, para livrar um povo que está cativo. Quando o juiz morre, o povo volta de novo à desobediência. Deus então levanta outro. É o que o texto diz. Quando os juízes morriam, eles voltavam para a velha vida. Ô irmão, o texto diz que não havia conversão verdadeira. Não havia conversão genuína. Parece familiar, não? Aos nossos dias. Quando estamos dentro da igreja, quando ouvimos a palavra, nós pensamos a verdade. Quando saímos do culto, voltamos a fazer o que fazíamos antes. Nós precisamos entender uma coisa aqui, que a mesma realidade que aquele povo viveu, muitos de nós
vive hoje. Então perceba que isso acontece durante muitos anos. Isso acontece várias vezes. Deus então trata com eles. Deus então trata com a nação. Deus então julga o pecado do povo, privando o povo do alimento. Veio fome. Veio fome. E quando a fome chegou, diante de tal situação, Elimeleque se vê obrigado a tomar uma decisão. O problema é que a decisão de Elimeleque foi a decisão mais errada de sua vida. Aonde ele está? Belém. Repita comigo, Belém. Belém. Aonde ele está? Belém. Ele está na casa do pão. Ele mora na casa do pão, que não tem pão, que está passando por um momento de crise, que está passando por um momento de disciplina de Deus. Ele olha para trás e vê a família. Ele olha para fora e vê a situação. Ele olha para dentro de casa e vê a família. Ele olha para fora e compreende a razão da crise. Ele olha para dentro e vê a família. Aí o que ele faz? Ele vai tomar uma decisão. E quando nós estamos expostos às intempéries da vida, nós só podemos fazer apenas uma destas três coisas que eu vou dizer. Uma, quando estamos expostos às intempéries da vida. Uma coisa, ou nós suportamos, ou nós fugimos dela, ou nós usamos aquilo a nosso favor. A questão é que se nós suportarmos as provações apenas, nós corremos ou temos a grande probabilidade de nos tornarmos pessoas endurecidas e amargas. Por quê? Porque nós vamos suportar, mas elas passam a nos dominar. Eu não saio do meu lugar, mas também eu não faço nada para mudar aquilo. Eu me torno uma pessoa endurecida, eu me torno uma pessoa amargurada, amarga. Se eu decidir fugir, então um outro problema pode surgir. Qual? É bem provável que nós deixemos passar os propósitos que Deus deseja cumprir em nossas vidas. Porque quando nós passamos por momentos difíceis, a gente diz, não, eu vou suportar. Outros, o que acontece? Nós estamos no Japão, fora do nosso país. Quando vem crise, o que alguém faz? O que as pessoas fazem? Fogem. Vai embora do Brasil. Foge da crise. Não aprende a lição. Seja qual for a crise que nós passamos, a solução nunca é fugir. A solução é permanecer no lugar que está. A solução é permanecer no mesmo lugar, passar pela situação, mas de que maneira? A terceira opção, veja, eu disse que nós podemos fazer uma dessas três: ou suportar e ser dominado pela situação e tornarmos pessoas endurecidas e amargas, ou nós vamos fugir e então deixar de viver aquilo que Deus
já havia preparado para nós aprender aquela lição, ou então nós vamos usá-las em nosso favor. E quando eu uso as situações a meu favor, elas então me servem e me beneficiam. Por quê? Porque Deus vai fazer com que todas aquelas coisas, todas aquelas situações, elas cooperem para o bem e para a glória de Deus. Paulo diz na carta aos Romanos, capítulo 8, todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados por seu decreto. Eu preciso entender que crise, seja ela de qual ordem for, não é momento de fugir, não é ocasião para eu fugir, não é ocasião para eu correr de lá para cá, não. Minha avó já dizia, pedra que muito rola não cria limo. O que eu preciso entender é que a situação difícil a qual estamos passando é uma oportunidade para eu crescer e para o nome do Senhor ser glorificado, adorado, exaltado e engrandecido. Só que Elimeleque, ele pega a sua família e faz o quê? Vai embora. Faz o quê? Vai embora. Foge. Ô irmão, aos olhos humanos, aos olhos naturais, a decisão de Elimeleque é acertada. Aos olhos naturais, a decisão de Elimeleque é a mais correta possível. Ora, não tem pão aonde eu moro. O que é que eu faço? Migro para um lugar que tem. Humanamente falando, é a decisão mais óbvia. Não tem serviço onde eu moro. O que eu faço? Eu faço contato com uma empreiteira lá do outro lado do Japão, que tem serviço, e eu vou embora. Não é isso que todo mundo faz? Não é isso que muitos de nós fazemos? Não tem serviço. Outros não têm zangueô. O que eu faço? Não tem hora extra no serviço. O que eu faço? Saio dali e procuro outro. Eu não consigo entender o momento. Eu não consigo entender a circunstância. É um momento de Deus comigo. É um momento de que eu tenho que estar com Deus. Mas nós saímos e tomamos decisões precipitadas, assim como Elimeleque. Mas por que a decisão de Elimeleque está errada? Repita comigo. Elimeleque. Lembra dos nomes? Esse é o segundo. O primeiro qual é? O segundo? Elimeleque. E por que Elimeleque? Olha, porque Elimeleque é El-Meler. El-Meler. El, Deus. Meler, rei. Deus é meu rei. Ou, Deus é rei. Se Deus é o meu rei, se Deus é rei, se meu Deus é rei, por que é que Ele não dirige as minhas decisões? El-Meler, cuidado, para não confundir com Malar. Malar é anjo, Meler é rei, vem de uma mesma raiz hebraica, mas tem significado diferente, nomes diferentes. El-Meler, Eli,
Meler, Deus, Meler, rei, meu Deus é rei, ou Deus é rei. Quando ele diz isso, o significado dos nomes no Antigo Testamento é muito importante. Por quê? Porque ele dizia sobre o caráter da pessoa. Ele está dizendo, o seu nome diz, meu Deus é rei, meu Deus governa, meu Deus é Senhor. Ele, o meu Deus, exerce senhorio. Então, o que tornou a decisão de Elimeleque tão errada? Ele viveu pelas aparências e não pela fé. A decisão de Elimeleque foi baseada na solução de uma circunstância do momento, sem olhar o que vinha adiante. E aí que está o problema. Aí que está o grande problema. Porque a gente olha um momento, a gente diz, é crise, não tem comida, não tem serviço, vamos fazer o quê? Bora puxar o carro para outro lugar, aonde tenha. Entenda o momento. Deus está tratando com você, Deus está te ensinando algumas lições. Fica quieto no teu canto. Deus é quem dirige, Deus é quem direciona, Deus ainda é rei e ainda governa. Aleluia. Aleluia, aleluia. Ele tomou a decisão baseada numa circunstância do momento. Ei, meu Deus é rei. Aí a gente lê. Nós lemos os 5 primeiros versículos. Não lemos? Qual deles mostra Elimeleque consultando a Deus para saber sua vontade? Nenhum momento. Ele olha para a circunstância e decide. Ele olha para um momento e decide. Decisão precipitada. Esse é o problema nosso. O problema de decisões precipitadas, elas já assolam a raça humana desde Adão. Adão não ponderou, decidiu baseado no conselho de sua mulher como fruto. Ele não pensou no que Deus havia dito, não parou para pensar na consequência, simplesmente pensou em satisfazer uma necessidade do momento. Olha para mim, isso é tremendo, isso é maravilhoso, mas eu vejo homens na Bíblia que ponderaram, que pensaram, ao invés de seguir a vontade da carne, a situação do momento. José foi um destes. A Bíblia diz que ele, quando percebeu que a mulher estava grávida, intentou deixá-la secretamente, mas a Bíblia diz assim, ponderando ele nisso, o anjo do Senhor veio e falou com José: José, não faça isso. Eu estou falando de José, esposo de Maria, mãe de Jesus. Isso é lindo, porque a expressão bíblica, ponderando ele nisso, ele não falou para ninguém, ele estava simplesmente pensando. E quando ele está pensando, Deus manda um anjo lá e diz: fala com ele, que é para ele ficar quieto, não fazer nada, porque eu estou no controle. O negócio aí sou eu que estou dirigindo. Antes de tomar decisão, pergunta o que Deus acha dela. é Jesus. Aleluia. Elimeleque se precipitou, pegou a família, foi embora. Não importa, irmãos, não importa quão difíceis sejam as circunstâncias, não importa, o lugar melhor e mais seguro para nós estarmos é dentro da vontade de Deus. Se a vontade de Deus para a tua vida é este momento difícil que você está passando, não queira fugir, fique
que aí aonde você está, eu acho tremendo a história de José no Egito. A irmã Silvia disse aqui que nasceram 2 filhos para José. Qual o nome do primeiro? Manassés. Manassés. O que significa? Deus me fez esquecer do sofrimento da casa de meu pai. Deus me fez esquecer. Manassés. Aí nasce o segundo. Efraim. Que significa o quê? Deus me fez prosperar. Aonde? Na terra da minha aflição. Ai, que lindo isso! Ai, isso é maravilhoso. Por quê? Porque José não precisou sair para ser abençoado. Às vezes a gente acha que tem que sair da onde estamos para ser abençoado, e este pensamento não é bíblico. Deus disse, o nome do filho de José é Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. É aonde você está chorando e gemendo que Deus vai te exaltar. É aonde você está sofrendo que Deus vai te levantar. Eu quero profetizar sobre a tua vida nesta noite. Levanta a mão que eu vou profetizar. Não precisa sair da onde você está. Deus vai fazer você prosperar aí mesmo aonde você está. Aleluia! Aí mesmo, Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Lindo, maravilhoso isso. O melhor lugar, o lugar mais seguro é dentro da vontade de Deus. Não adianta o lugar ser abençoado aos nossos olhos se Deus não estiver ali. Ai, meu Deus, não adianta o lugar ter pão se Deus não estiver ali. Fica no teu lugar, fica quieto aí, adora a Deus se você puder, glorifica a Deus se você puder, fica aí mesmo, no teu lugar, porque Deus está vendo, existem lições que você precisa aprender. Aleluia, aleluia. Nós precisamos tomar posse das promessas de Deus. De Isaías 40:31, esperar no Senhor, que nos dará asas como águias. Para quê? Para nós voarmos, para nós sermos elevados pela fé, bem acima das tempestades da vida. Não adianta, é Deus que age. É impossível, irmãos, fugir de seus problemas. Sai daqui e vai para lá. Sai do Japão, pega o avião e vai para o Brasil. Chega lá. Quando você desfizer a bagagem, o problema está junto com você. Não tem como fugir. Não dá para escapar. Não dá para fugir. Segunda lição. Aliás, veja ainda. Porque ele não viveu pela fé. Ele tomou a decisão baseado nas suas circunstâncias, na circunstância do momento. E a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Pela fé. E o texto bíblico vai dizer ainda: se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Quando eu recuso confiar em Deus, eu estou desonrando o Senhor. Eu estou dizendo para Deus: o Senhor não sabe governar a minha vida. Eu vou sair dessa situação pelos meus próprios esforços, quando a Bíblia nos mostra o contrário. Segundo erro, segunda razão pela qual a decisão dele foi errada, porque ele se concentrou nas necessidades físicas e não nas espirituais. Ele sai da casa do pão para ir para Moabe. Moabe
Moabe era terrível. Você pode dizer assim, mas pastor, é o desejo de todo marido, de todo pai, prover o sustento para sua esposa, para sua família. E eu concordo. Porém, nós não devemos fazer isso de modo a perder as bênçãos de Deus. A maior provisão que eu posso dar aos meus filhos e à minha família é a direção divina, é a presença de Deus. Não adianta pão sem Deus, não adianta fartura sem Deus. É melhor o pouco com Deus do que o muito sem Ele. É melhor o pão de cada dia com Ele do que a abundância sem Ele. É claro que é melhor ter abundância com Ele. É lógico. Agora perceba, por quê? Porque Ele toma uma decisão baseado na necessidade física e não nas espirituais. A maior mentira do diabo, a mentira mais predileta do diabo é essa assim: afinal de contas, você tem que sobreviver. Então você tem que fazer o que tem que fazer. Aí muita gente está trocando o espiritual pelo físico, o pão do céu pelo pão da terra. Nós precisamos entender que em Deus é que nós vivemos, em Deus nós nos movemos, em Deus nós existimos. Atos 17, 28. Em Deus nós vivemos, nos movemos e existimos. Não existe vida verdadeira distante de Deus. Ele é capaz de cuidar de nós. Davi diz no Salmo 37, verso 25: fui moço e agora sou velho, mas eu nunca vi um justo ser desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Cuidado com as decisões. Mateus capítulo 6, versículo 33: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Elimeleque buscou primeiro as coisas, a satisfação da carne, do que a satisfação espiritual. Ele honrou o inimigo e não o Senhor. Quando ele sai, se desloca 80 quilômetros adentro para Moabe, ele está deixando para trás a sua terra e o povo de Deus. Ele troca o povo de Deus e a terra pelo povo do inimigo e a sua terra. Ele está dizendo: se Deus não tem para me dar, vou buscar no inimigo. Quantos crentes estão agindo assim? Quantos crentes têm feito isso em nossos dias? A crise se abate na vida dele. Se Deus não me dá, vou buscar lá fora. Se Deus não tem, o diabo tem. Ai, Jesus. A visão é terrena e não espiritual. A visão é física e não espiritual. A visão é terrena e não celestial. A visão é carnal e não espiritual.
acontecido hoje, ou melhor, as nossas prioridades são invertidas. Quem era o povo de Moabe? Os moabitas eram descendentes de Ló, resultado, fruto de seu relacionamento incestuoso com a sua filha mais velha. Lembra? Elas embebedaram ele, a mais velha entrou, se relacionou com ele, e desse relacionamento descendeu-se os moabitas, gerou os moabitas. Amonitas e moabitas são descendentes destes relacionamentos, da mais velha, com a mais velha e com a mais nova. Povos inimigos de Deus, inimigos de Israel. E por que se tornaram inimigos? Porque quando o povo de Israel estava saindo do Egito, eles tinham que passar por Moabe, e eles não permitiram. Trataram os israelitas com hostilidades, com agressividade, e então houve guerra, então houve batalha. Como se não bastasse, Moabe ainda havia invadido Israel e subjugado Israel por 18 anos, no livro de Juízes, capítulo 3, do versículo 12 ao 14. Por que Elimeleque foi lá? O que Elimeleque foi fazer lá? O que o inimigo tem para nós? O que o mundo tem para você? O que o mundo tem para nós? Foi lido hoje, a Letícia leu. Não ameis o mundo, e nem o que no mundo há, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não são do Pai, mas é do mundo. E o texto diz que o mundo passa, e com ele as suas concupiscências, mas aquele que obedece a Deus, aquele que observa os princípios de Deus, aqueles que são obedientes à voz de Deus, a Bíblia diz, permanecem eternamente. O que é melhor para você? Satisfazer um momento, uma necessidade do momento, ou ser saciado para toda a eternidade? Precisamos pensar. Quando eu prefiro o que vai me satisfazer, o que vai suprir a minha necessidade do momento, os meus olhos ainda estão nesta terra. Quando aquilo que vai satisfazer a minha necessidade do momento me afasta da presença de Deus, eu estou visando simplesmente o momento, e eu estou cometendo o mesmo erro de Elimeleque, e existem as consequências. Como eu disse no início, Elimeleque significa meu Deus é rei. Porém, o Senhor não era o rei da vida de Elimeleque. Porque ele fez uma escolha sem consultar Deus. Tomou a decisão fora da vontade de Deus. E a coisa mais terrível para um homem, para um ser humano, é tomar uma decisão fora da vontade de Deus. Agora decidiu, pega a família e vai para Moabe, para fugir da fome, para fugir da morte, porque na nossa cabeça a ausência de alimento é morte certa. Aí Jesus diz, nem só de pão viverá o homem,
mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Jesus está dizendo para Satanás isso, na tentação no deserto. Só que estas palavras já haviam sido ditas no livro de Deuteronômio. Deus disse, por intermédio de Moisés, que fez o povo sofrer no deserto, para saber o que havia no coração deles. Porque nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Deus está ensinando o povo de Israel, a você e a mim nesta noite, que nem só aquilo que alimenta a nossa carne é necessário, mas aquilo que satisfaz e que alimenta o nosso espírito, a nossa alma. A prioridade não é o que perece, mas o que não perece. Mas a prioridade não é aquilo que é passageiro, mas aquilo que é eterno. Será que você conseguiu entender? Será que você está conseguindo entender? Eu vou terminar. Como um abismo chama outro, a decisão já foi errada. Já foi habitar em território pagão. Tem 2 filhos jovens. Qual é a tendência? Casar. E para casar, escolheram quem? Mulheres moabitas. Um abismo chama outro. O princípio foi a decisão errada. Não consultou Deus para tomar decisão. Josué, quando não consultou a Deus para ir para a guerra, o povo pereceu contra o pequenino exército de Ai, porque havia pecado no meio do povo. Elimeleque não consulta a Deus. Desce, vai embora para Moabe. A Bíblia diz que eles iam primeiro temporariamente. Mas quanto tempo ficaram lá? 10 anos. Ai, meu Deus. Você diz assim, não, eu vou fazer isso aqui, é só um pouquinho para passar a crise. É porque agora não tem emprego, então, pastor, eu vou trabalhar agora aqui bastante, não vou poder estar no culto, não vai dar para estar na igreja, mas é só um pouquinho, a crise passa, então eu arrumo outro serviço. 10 anos. A gente é assim. Começa com uma decisão para suprir uma necessidade do momento, ela já é fora da direção de Deus. Aí a gente diz assim, Deus me abriu uma porta de emprego. É? Boa, vou ganhar muito. É mesmo? É, mas não vai dar para estar no culto. Então não é de Deus não. Onde você viu? Deus te dá algo que vai te afastar dele. A minha Bíblia e a tua Bíblia diz que a bênção de Deus enriquece e não acrescenta dores. Se acrescenta dor, não vem de Deus. Se traz prejuízo, não é dele. Se te afasta dele, não é dele. É laço. Cai fora daí. Vaza. Sai fora. Deus não está nesse negócio. Deu para entender? Ou preciso ser mais claro? Entendeu? Amém. Mas a decisão já foi tomada. E aí ele se acomodou em Moabe, porque tinha pão. Os filhos casaram. E ao casarem com moabitas, transgrediram a lei de Deus. Deuteronômio capítulo 7, do versículo 1 ao 4, vai dizer que eles não deveriam se casar com mulheres
moabitas com mulheres estrangeiras, nem dar seus filhos ou filhas em casamento aos estrangeiros. Capítulo 23, do versículo 3 ao 6, vai falar a mesma coisa, vai dizer ainda que os moabitas não teriam parte no povo de Israel até a sua 10ª geração. Era um povo amaldiçoado, mas eles se casaram com ela porque era bonitinha, mulher bonita mulher, moço bonito, mas é do mundo. É um pão, mas é do mundo. É um gato, mas não serve a Deus. Se não serve a Deus, não serve para você. Se não professa a mesma fé, não serve para você. Pastor, mas eu quero. Vá. Depois não reclama. Não é? Depois não vem aqui dizer, pastor, o meu marido me bateu porque ele encheu a cara de cachaça. E quando tu casou com ele? Já bebia. Então besta é tu que casou. Por que entrou? É jogo desigual. Ah, pastor, mas isso era só no Antigo Testamento. É nada. Paulo diz a mesma coisa no Novo Testamento. Jesus ensina a mesma coisa. Andar fora da direção de Deus. Se relacionar com quem não professa a mesma fé. Não está só em Deuteronômio, não. Esdras capítulo 9, do versículo 1 ao 4 diz a mesma coisa. Neemias capítulo 13, do versículo 1 ao 3 diz a mesma coisa. Vou terminar. É só a primeira parte, tem mais duas. Sábado que vem eu falo. Vou terminar. Elimeleque e sua família haviam fugido para Moabe, para escapar da fome, para escapar da morte. Mas acabaram, ainda assim, 3 homens mortos naquela terra. Chegaram lá cheios. Noemi vai dizer isso lá na frente. Chegaram lá cheios de tudo, de esperança, de planos, de projetos, mas no final de uma década de desobediência, tudo que sobrou foram 3 viúvas solitárias e 3 túmulos israelitas em terra pagã. Cuidado com as decisões precipitadas, porque elas geram consequências desastrosas. Amém? Fica de pé, por favor.